Nós vamos estar iniciando a nossa live de hoje. Estamos um pouquinho atrasados, mas queremos pedir a compreensão dos irmãos, porque é muito longe de chegar aqui, tá? Nos perdoe aí pela demora. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Boa noite, vamos orar. Ó Deus, bondoso Pai, Criador do céu e da terra, obrigado por este momento, por este culto que estamos apresentando a Ti. Ó Deus, cuide de cada um de nós, das nossas vidas espirituais. Te pedimos pelo nosso crescimento, pelo desenvolvimento, ó Deus Santo, dia após dia, do nosso crescimento. Te peço que o Senhor nos esteja nos segurando e nos abençoando. Nosso Santo Deus, nos dá uma boa semana, para que nós venhamos estar fazendo o que Te agrada. Te pedir pelos louvores que o Senhor esteja recebendo com um aroma suave que Te agrada. Cuida da nossa igreja, cuida das crianças, cuida do Teu povo, ó Deus, que está Te servindo. Ainda neste momento, rogo a Ti, lembrando ainda dos nossos missionários que estão no campo Te servindo, Te adorando. Ó Deus, supra a necessidade de cada um. Ó Deus, Te peço compreensão e entendimento e sabedoria na Tua palavra, que nós possamos não estar sendo ouvintes, mas sim praticantes. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos cantar louvores ao Senhor nosso Deus. Nós vamos começar logo aqui com o hino número 97. Como é tão singular, Jesus, esbelto e muito gentil, no rosto traz uma rara luz, fanal do mundo vil, da sua glória celestial, veio Jesus aqui, a sua graça divina veio ao mundo vir, sua vida gastou aqui, perdidos pra salvar. Na cruz sangrenta se deu assim, a fim de os resgatar. Da sua glória celestial, veio Jesus aqui, a sua graça divina veio ao mundo vir. O povo com apatia viu a prova desse amor, e sua graça jamais mediu o mundo pecador. Da sua glória celestial, veio Jesus aqui, a sua graça divina veio ao mundo vir. No céu agora Jesus
190. Cadê? 190. Já temos. Veio Jesus este mundo, viu, para buscar-te a ti. Foi rejeitado por gente hostil, para salvar-te a ti. Glórias ali no céu deixou, ingratidão no mundo achou. Tudo ele fez porque te amou, para salvar-te a ti. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, o seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. O teu castigo Jesus levou para salvar-te a ti. Tudo na cruz ele consumou para remir-te a ti. Que dentre os homens compreendeu todas as dores que sofreu, a condição em que morreu, para salvar-te a ti. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, o seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. Tudo isto Deus fez em teu favor, para salvar-te a ti. Chama-te agora com terno amor, para perdoar-te a ti. Deve chegar em contrição, tendo certeza do perdão. Cristo te estende a sua mão, para salvar-te a ti. Glória, glória, temos ao Salvador. Glória, glória, o seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. Oh, que alegria, que gozo e paz, e salvação de Deus. Que nova vida que satisfaz a alma que busca os céus. Livre das culpas do pecado, longe da dor e do chorar, tendo certeza
longo, né? Queremos agradecer aos irmãos pela chegada aí, todos vocês, o Lipe, irmã Catiana, irmã Cristiane, que também chegou por aí. Paulo César, Pedro Regino, graças a Deus que vocês estão conosco. Então vamos continuar o nosso louvor, vamos fazer uma leitura bíblica. E nós vamos ler, deixa eu pegar lá comigo, Efésios, para que os irmãos possam estar aí acompanhando. Nós vamos estar lendo Efésios capítulo 1, versículo 1 a versículo 10. Efésios 1, de 1 a 10. Efésios capítulo 1, de 1 a 10. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graças a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos conceda gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que pusera em Cristo, e fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Amém? Amém. Nós vamos cantar louvando ao Senhor. E vamos agora os cânticos. Boa noite, amados. Vamos cantar o cântico em espírito e em verdade. Cantemos? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito,
seu santo monte. Alegrias de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Pois bem, meus amados, agradecemos a todos vocês por estarem participando. Tive dando uma olhadinha ali, pastor Edson, Deus abençoe sua vida, está aí conosco. Hoje está assistindo ou passou por nós, graças a Deus pela sua passada, ou que esteja presente aí, mesmo que virtualmente. Eu gostaria de convidar os amados a abrirem suas Bíblias na carta de 1 Pedro, capítulo 1. Eu quero hoje falar do motivo pelo qual nós nascemos de novo. Evidentemente, o nosso primeiro nascimento não foi para a glória de Deus. Apesar dos nossos pais dizer: graças a Deus que nasceu meu filho e esperou 9 meses, mas espiritualmente falando, o nosso primeiro nascimento não foi para a glória de Deus. Mesmo que a Bíblia diga que os filhos são bênçãos do Senhor, mas o nosso primeiro nascimento não foi, repito, para a glória de Deus. Por quê? Porque todos nascemos pecadores. E como nascemos pecadores, nascemos afastados de Deus. Então, essa posição nunca vai glorificar a Deus. Jamais seria para a glória de Deus. Mas, como esse Deus misericordioso que é, como Ele é tão misericordioso, Ele transforma tudo isso para a sua glória. Por isso, Ele providenciou para nós o novo nascimento. E o novo nascimento, sim, podemos dizer que fomos nascidos para a glória de Deus. Partindo desse princípio, eu gostaria que os amados me acompanhassem nesses 4 primeiros versículos de 1 Pedro. E diz o seguinte: Pedro,
apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Pai amado, Pai misericordioso, nós queremos, ó Deus, aqui levar, Pai Santo, os nossos pensamentos a Ti e pedir, ó Deus, pela Tua misericórdia, que o Senhor nos dê sabedoria para entender a Tua palavra, para entender, ó Deus, os Teus preceitos em todos os sentidos. Obrigado, Pai Santo, por essa noite que aqui estamos hoje para Te adorar. Pedimos, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão do outro lado da live, que o Senhor esteja abençoando a cada um, no sentido de que possam glorificar mais e mais a Ti com suas vidas. Obrigado, Pai Santo, por ter nos libertado do poder do nosso próprio pecado. Obrigado porque o Senhor derramou a sua graça sobre nós. Te louvamos, Deus, por isso, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados, gostaria de, nesta noite, meditar, juntamente com os irmãos, nos efeitos da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que quando nós falamos da morte e ressurreição de Cristo, nós estamos falando de um plano de salvação em curso. Nós estamos falando de um plano de salvação que começou na mente de Deus. Um plano que o próprio Deus, Ele pensou, desenvolveu e executou para que nós pudéssemos hoje ter a alegria de ser nascido de novo. Então, o que nós vemos nessa mensagem de 1 Pedro? Lembrando que Pedro escreve essa carta aos crentes que estão dispersos, os crentes que moravam no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Havia ali, meus amados, um grupo de crentes que se converteram, provavelmente se converteram na festa de Pentecostes, no dia da descida lá do Espírito Santo. Provavelmente esses irmãos foram para as suas casas e lá deram testemunho do Evangelho. O trabalho lá com certeza foi desenvolvido, mas eles não tinham a segurança que precisavam ter. Ou seja, eles se converteram, testemunhavam de Cristo, testificavam sobre a salvação, mas eles ainda não estavam fundamentados doutrinariamente. Por isso, muitos deles, quando vieram as perseguições, eles foram tentados a fugir, e não é essa fuga lá de Atos 8. Alguns queriam desistir por conta da pressão dos inimigos de Deus. Então Pedro escreve essa carta, ele escreve a primeira carta e depois um outro volume que ele chama de segunda carta. Eles agora estavam fundamentados, eles estavam agora arraigados no fundamento dos apóstolos, que estavam recebendo agora a doutrina para que eles pudessem realmente se segurar. Então,
Quando nós vemos aqui no texto, logo nesses primeiros versículos, nós vemos que teve um efeito, né, a morte e ressurreição de Cristo. Um efeito que traz para nós, primeira coisa, regeneração. Um efeito que traz regeneração. E o que é a regeneração? Senão o novo nascimento. Deus muda. Vamos entender que Deus, Ele não consertou nada em nós. Deus não fez nenhum conserto. Ele nos fez de novo. Somos novas criaturas. Então, nós podemos perceber aqui, meus amados irmãos, que na regeneração, nós fomos regenerados, como diz o texto, para uma viva esperança. É sempre bom lembrar disso. É bom lembrar, como crente, que nós fomos regenerados para uma viva esperança. Que nós fomos regenerados para a glória de Deus. Nós fomos regenerados para a glória de Deus. E a glória de Deus, meus amados irmãos, é a soma de tudo que Ele é e faz. Isso é a glória de Deus. É a soma de tudo que Ele é e faz. A glória de Deus, meus amados irmãos, não é uma característica ou um atributo separado dele, não. De maneira nenhuma. A sua glória, ela é revelada na criação, por exemplo. O Salmo 19 mostra, ele testifica essa glória de Deus. Vamos aqui um pouquinho. Salmo 19. Olha o que ele diz. Salmo 19. Os céus... Pronto, aqui. Vamos lá. Os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E aí você vai perceber como é que essa glória ela é declarada. E aí você está vendo o desenvolvimento. Um dia faz declaração a outro dia. E uma noite mostra sabedoria a outra noite. Imagina, eu lembro-me que quando eu trabalhava em São Paulo, e aí eu terminava o turno, eu trabalhava semana de noite e semana de dia. E quando eu largava lá do meu turno, que eu estava indo para casa, os meus companheiros que continuavam a jornada, eles diziam para mim, bom descanso. E eu dizia para eles, bom serviço. Imagine aí o dia dizendo para a noite, né? Bom serviço, e a noite dizendo para o dia, bom descanso. Não diria isso, porque o sol não se apaga, né? A noite continua, a natureza de Deus é totalmente diferente, não é por aí, mas o que o texto diz é que um dia, né? Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Você não vê fala, você não ouve palavras. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça, né? Não há linguagem nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. E assim vai sequenciando. Não vou ler o salmo todo, mas é só esse versículo 1 aqui que deixa bem claro que os céus declaram a glória de Deus. Então, nós estamos aí vendo o quê? Que a glória de Deus, ela não pode jamais ser separada de Deus. Ela é tudo que Ele é e faz. Então, nós observamos que, como eu falei, no nosso primeiro nascimento, não foi para a glória de Deus. Por que não foi para a glória de Deus? Se você vai um pouquinho para o versículo 24 do nosso texto,
no nosso livro, 1 Pedro, diz assim, 1 Pedro 24, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Isaías também diz isso lá no versículo 6 do capítulo 40. Isaías também fala. Então, isso significa que quando nós nascemos sim da carne, e o texto deixa bem claro aqui que toda a carne é como a erva, ela murcha. Então, não posso dizer que o meu nascimento físico foi para a glória de Deus. Porém, posso me encher de alegria e dizer que o meu novo nascimento, sim, esse foi para a glória de Deus. Então, no nosso primeiro nascimento não foi para a glória de Deus. Agora, o que é que Pedro, ele quer passar para aqueles irmãos? Ele quer passar para os irmãos fundamentos doutrinários. Fundamentos esses, meus amados irmãos, que se nós não aplicarmos a nossa vida sobre os tais, então nós vamos ser engolidos por qualquer vento de doutrina. Nós vamos ser engolidos por qualquer cidadão que converse bonito, que tenha uma eloquência lá em cima, que tenha uma boa oratória. Você pode ser engolido se você não tiver uma boa doutrina, se você não for fundamentado na sã doutrina. O texto aqui diz claramente no versículo 2. E aqui nesse versículo 2 de 1 Pedro, nós vamos ver aqui a ação da Trindade. Ele diz que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Então, primeira ação na nossa salvação é a ação do Pai, de Deus o Pai. Essa ação de Deus o Pai, a gente vai observar que no novo nascimento, não há um novo nascimento verdadeiro se a ação das três pessoas não estiverem envolvidas ali. Então, primeiro, o que a gente vai observar? O milagre, né? O milagre do novo nascimento. O milagre do novo nascimento, por que ele é um milagre? Porque é algo que o homem não pode fazer. Olha que Deus poderia ter dado ao homem a autoridade para que quando houvesse a fecundação de um filho, esse filho já nasceria santo. Não deu isso para o homem. Até bem porque o homem não tinha essa para isso por causa do seu pecado. Jamais, não só por causa do pecado, mas jamais o homem seria Deus. Só Deus, né, poderia fazer isso. Deus jamais daria a sua glória a outro qualquer, de maneira nenhuma. Então, por isso, o nosso primeiro nascimento não glorificava a Deus. Mas veio o milagre do novo nascimento. Então, como é essa ação? Que eu digo aqui que no novo nascimento começa a ação da Trindade aqui em nossa vida. Ou melhor, é revelada a ação da Trindade. Por quê? Porque o começo é antes da fundação do mundo. Então aqui nós observamos que com Deus, o que acontece? Vamos pensar na questão do Pai, né? Ele faz a sua parte. Então, nós precisamos entender isso. Que esse milagre começa com o Pai, antes da fundação do mundo. Esse milagre começa com Deus escolhendo-nos. O texto que nós lemos de Efésios, capítulo 1, nos ajuda a entender isso também, né? Olha aí o que foi lido, Efésios, capítulo 1. Vamos só voltar um pouquinho. Vamos repetir aqui a leitura, não toda, mas o texto diz o seguinte. Como também, Efésios, capítulo 1, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Como também nos elegeu nele antes da fundação
do mundo. E nos elegeu para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, o milagre do novo nascimento começa com a ação do Pai, com Deus, o Pai, nos escolhendo. Interessante, meus amados irmãos, isso aqui é parte, é uma parte desse trabalho de equipe. E é interessante também entender que é algo que vai mostrar a misericórdia de Deus, vai mostrar algo que é misterioso, não tem como se perguntar nem ter uma resposta. Por que Deus fez isso? Por que Deus me escolheu? Essa semana eu tive a informação de que alguém estava manifestando. Eu já sei que isso acontece, eu já sei que há alguém que pensa assim, até mais uma coisa é pensar pensar algo errado por não entender, e uma outra é entender e querer explicar errado. Alguém mandou um áudio no estudo mostrando que Deus, ele escolheu um povo para salvar e escolheu um povo para condenar. E aí é onde está o erro doutrinário. Deus não escolheu um povo para salvar e outro para condenar, não, de maneira nenhuma. E Deus também não fez a sua escolha mediante o que ele já sabia, a sua presciência de que determinado grupo de pessoas, determinado homem não iria aceitar a salvação. Não tem nada a ver com isso. Deus escolheu-nos por pura misericórdia e graça. Escolheu dentre todos os que estavam indo para o lixo, para o ralo, ele escolheu para salvar alguns. Então ele não determinou, esse vai para o céu e esse vai para o inferno. Não. Todos nós andávamos desgarrados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, não havia esperança para ninguém. Nós estávamos caminhando para a nossa própria condenação por causa do nosso pecado. O pecado nos afastou de Deus. E quando a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, significa que não haveria esperança alguma para todos. Mas Deus deu uma esperança. Em Romanos 6, 23, mesmo ele dizendo que o salário desse pecado que nos afasta de Deus é a morte, mas mesmo assim ele nos dá uma esperança. Quando ele diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O milagre do novo nascimento está nessa esperança. Está nessa brechinha que Deus abriu para mim. Quando ele diz que todos pecaram, acabou. Não tem mais nenhuma condição de me aproximar de Deus. Por quê? Porque o salário desse pecado é a morte. E eu estaria agora pronto para a morte eterna. Mas aí Deus me dá uma oportunidadezinha para que eu possa simplesmente ter esperança. Então, esse novo nascimento é exatamente um milagre. E é para a glória de Deus. O homem nasce uma vez da barriga da mamãe, mas esse nascimento, como eu disse, apesar de todo mundo se alegrar porque nasceu um bebê, esse nascimento
ainda não é para a glória de Deus. E sabe de uma coisa? Muitas crianças, meninos e meninas, que nasceram até hoje, ainda esse nascimento não glorificou a Deus. 60 anos, 75 anos, 80 anos sem Cristo, você ainda está no primeiro nascimento. Você ainda não glorificou a Deus. Aquele nascimento seu só glorificou a você mesmo, sua família, o mundo. Você apenas vive uma era, uma década ou décadas. Mas quando você é alcançado pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, e você se dobra ao Senhor Jesus Cristo e entrega a sua vida a Ele, acontece o segundo nascimento, o novo nascimento. Esse sim é para a glória de Deus. É interessante que o homem e a mulher tiveram uma certa participação no primeiro nascimento, mas no segundo não tem. No segundo nascimento, no novo nascimento, não há participação humana, apenas Deus faz isso. Então, meus amados, o milagre do novo nascimento começa com Deus. Deus nos escolhendo antes da fundação do mundo. Pode entender isso. O Senhor Deus, o Senhor de toda a eternidade, esse é quem opera, é quem faz em nós tudo isso acontecer. E é interessante que esse milagre acontece e nós só temos conhecimento a partir, essa eleição de Deus, essa vontade de Deus, ela só é manifestada em minha vida quando eu entrego minha vida ao Senhor Jesus Cristo, ou seja, a partir do novo nascimento. E sabe de uma coisa? Essa escolha de Deus, meu amado, ela não se baseou, como eu falei, na antivisão de Deus, no seu pré-conhecimento. Essa escolha não se baseou nisso. Ela se baseou exatamente na sua glória, no seu desejo de assim fazer, na sua graça salvadora. A escolha de Deus foi baseada na sua graça salvadora e no seu amor para conosco. Portanto, eu não posso explicar por que Deus fez isso. Não posso. Não é possível explicar tanta coisa. Em Romanos capítulo 11, versículo 33 até o 36, diz assim. Então, não tem como explicar a natureza dessa escolha de Deus. O texto diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, não é possível explicar a razão pelo qual Deus me escolheu. Eu só posso simplesmente agradecer. É possível me alegrar nessa escolha. Explicar, não posso. Mas eu posso me alegrar nessa escolha de Deus. Eu posso estar alegre porque o Senhor
agiu em minha vida antes mesmo que eu nascesse. Então, o milagre do novo nascimento começa na ação de Deus. A outra verdade que eu quero mostrar é que o milagre do novo nascimento, ele tem um desenvolvimento, ou melhor, ele tem um cumprimento na ação do Filho de Deus. Deus me escolhe antes da fundação do mundo e chega, como diz a Bíblia, a plenitude dos tempos e Jesus vem e vai executar esse plano salvífico de Deus na cruz. Então, o novo nascimento, ele aqui requer também a ação de Deus, o Filho. O plano de salvação começa na ação do Pai Eterno, continua, é também incluído aqui a morte de Cristo na cruz. A morte de Cristo na cruz. Eu vou alterar a ordem do texto só para mostrar o que Cristo fez, porque o texto diz lá, ele é bem claro, o texto: eleito segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue de Cristo. Ele faz todo um projeto, o projeto já acabado, concluído, dizendo que as 3 pessoas estariam envolvidas. Agora, como vai se desenvolver, necessariamente não poderia, e nem não deveria ser, ou não poderia ser, nessa sequência do versículo 2. Por quê? A santificação vai se dar após o quê? Como poderíamos nós ser santificados pelo Espírito se ele ainda não tinha vindo? Seria necessário que Jesus subisse à casa do Pai para que o Espírito Santo viesse. Então, nesse contexto histórico, atual, que Cristo vai para a cruz para executar o quê? A eleição. Ele vai manifestar o desejo eletivo e salvífico de Deus Pai na cruz. Muito bem. Jesus morre na cruz ali. Pronto, já mostrou, já revelou a todos o plano salvífico de Deus. Todos estão salvos. Negativo. João 3,16 dá uma condição para o homem ser salvo. A condição é crer. Pastor, mas o senhor já falou para mim várias vezes que esse crer é Deus. Sim. Vai entrar já a ação do Espírito Santo. Mas ninguém diga que o fato de Cristo ter morrido na cruz, já estão todos salvos. Se disser, está mentindo. Está sem fundamento. Cristo morreu por todo aquele que crê. Há uma condição para a salvação que não é obra, que não é filosofia, que não é inteligência, nada que provenha do homem. O homem só tem que crer. E esse crer ainda é a ação desse Deus lá na fundação. Significa o quê? Que quando Ele nos escolheu com um pacote todo. O pacote da eleição está incluindo o homem crer e ainda o homem a pregar. Ainda a pregar o Evangelho. Todo eleito será salvo? Sim. Mas vai ter que ouvir. Ninguém é salvo sem que antes escute a palavra de Deus. Creia nela. E confie em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então o novo nascimento, ele também inclui o que Cristo fez na cruz. Cristo vai para a cruz. E lá ele derrama o seu sangue. Esse novo nascimento vai envolver o sacrifício do seu Filho lá na cruz. O Filho de Deus,
ele teve que morrer na cruz por nossos pecados. Jesus vai lá e derrama o seu sangue. E aí lembra-se que ele disse, se eu não for, o Consolador não virá. Então vem aí a terceira pessoa, diria, nesse contexto assim, de construção, de ações. O contexto aqui mostra que o Espírito Santo também, a ação do Espírito Santo também aqui é incluído nesse novo nascimento. Então, o novo nascimento é um milagre que inclui a ação das três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas separadamente, eu diria, distintas. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito é o Espírito. São pessoas distintas, com ações também distintas, porém, um só Deus. Porém, um só ato, a salvação. A salvação do homem pecador. Então, quando nós pensamos nessa escolha de Deus, na execução de Jesus Cristo lá na cruz e na ação do Espírito Santo, fazendo o quê? Convencendo o homem de pecado e trazendo o homem a Cristo. Então, quando eu vejo que tudo isso aconteceu para que eu hoje pudesse dizer que eu sou um novo nascido, então eu posso assim dizer, descrever que a nossa salvação foi, primeiro, escolhido pelo Pai; segundo, comprado pelo Filho; terceiro, separado pelo Espírito Santo. Separado para o novo nascimento. Então, o que eu posso entender é que, no que se refere ao Pai, eu fui salvo quando Ele me escolheu. E aí você vai parar e dizer, como pastor? Como o senhor foi salvo quando Ele escolheu? Porque a escolha de Deus não tem retorno. Lembre-se que Ele, quando estava falando para os salvos, Jesus já estava dizendo isso. Ainda tem outras ovelhas que não estão nesse aprisco. O pastor tinha um aprisco, tinha ovelhas, e ele disse que ainda tinha outras ovelhas. Essas ovelhas seriam os outros eleitos que ainda seriam salvos. E quando Jesus Cristo disse isso, ele estava falando de nós, hoje, na nossa contemporaneidade. E ainda posso arriscar dizer que mais outras ovelhas que vão passar pela tribulação, mas pelo contexto de escolha, são ovelhas do Senhor. Ovelhas que ainda não ouviu a voz do seu pastor, mas vai ouvir. Porque todo aquele dentro desse plano de Deus vai ouvir o Evangelho. Interessante, o Espírito Santo não vai mais estar na tribulação, mas a palavra vai estar. A palavra vai estar. Vai ser uma ação inferida, mas a palavra vai estar. Então eu posso entender que eu fui escolhido pelo Pai, comprado pelo Filho e separado pelo Espírito. Isso é importante. Eu tenho que entender dessa maneira que está escrito aqui. Eu fui salvo quando o Senhor me escolheu. Eu fui salvo quando Jesus morreu por mim na cruz. Lembra do que eu estou dizendo? Por mim. Eu sou egoísta? Não. Eu estou dizendo que Cristo morreu por mim. Se você acha que Ele morreu por você, bata no seu peito e diga, por mim também. Por mim também. Mas bata no seu peito como o publicano. Que você era um desgraçadamente pecador, separado de Deus, e Cristo morreu misericordiosamente, vai para a cruz para te salvar. Então eu fui salvo quando Ele morreu na cruz. E eu fui salvo também quando
o Espírito Santo abriu a minha mente, o meu entendimento para ouvir a mensagem e crer na mensagem. Aí agora, nessa parte, eu vejo, eu sinto, eu participo da eleição de Deus. Eu passo a entender no novo nascimento que eu fui ou que eu sou um escolhido de Deus. Agora, cada pessoa vai entender isso. E o que me dá essa certeza é a fé que eu tenho, é a segurança que eu tenho em Cristo. Me faz entender que eu fui eleito por Deus. Me faz entender que eu fui eleito por Deus. Se você tem dúvida sobre a sua salvação, você pode até ser um eleito de Deus. Mas se ainda está em dúvida em relação à salvação, você ainda não é um salvo. Porque a salvação, ela é a convicção, é a certeza do que Cristo fez por mim. Eu tenho convicção disso. Eu tenho certeza que Ele morreu na cruz pensando em Pedro. Tanto pensou em Pedro como chamou Pedro pelo nome. Chamou de ovelha. Então essa salvação é minha. É minha. É minha. Eu me alegro nessa salvação. Então, meus amados, Ele simplesmente, o Espírito Santo me fez entender o Evangelho e logo eu criei. Posso também dizer que na eleição, Deus, Ele determina os fins, o fim, aliás, que é a nossa salvação, e os meios. E o meio que Ele determina para que a salvação chegou a mim, foi seu Filho indo para a cruz. E o instrumento para que eu possa conhecer e entender essa salvação é o Evangelho. Então Deus determinou o fim, que é a salvação, o meio, que é o seu Filho, e a instrumentalidade, que é o Evangelho. O Evangelho é pregado e o pecador, ao ouvir, ele crê. Ele crê verdadeiramente no Senhor. O instrumento é a pregação do Evangelho. E aqui Deus dá ao homem, nessa instrumentalidade, Ele dá ao homem a responsabilidade de responder bem à pregação para a sua salvação. Olha o que ele diz no versículo 23. 1 Pedro 1, 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. De novo gerado. Então deixa bem claro aí que quando o homem dá uma resposta à pregação da palavra de Deus, ele é de novo gerado. Então houve a pregação, houve a audição e a fé. E a fé. Esses três elementos dar ao homem o entendimento da palavra. No versículo 12 do capítulo 1, diz assim: aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. A pregação do Evangelho, ela vem ao homem. Então, eu vejo aí a instrumentalidade de Deus para a salvação do homem. A escolha, né? Nessa escolha vem o meio, vem o fim dessa escolha, que é a salvação. O fim aqui que eu estou falando é o objetivo, né, nesse projeto de Deus. O meio é Cristo na cruz. E a instrumentalidade de Deus para a salvação é a pregação do Evangelho. Portanto, a morte e a ressurreição de Cristo, ela nos trouxe esperança. Viva esperança. Olha o versículo 3, né?
Voltando agora. Versículo 3. Nos gerou de novo para uma viva esperança. Então nós observamos agora que a morte e a ressurreição de Cristo, como meio, né, da salvação para nós, nos trouxe esperança. Uma viva esperança. O texto deixa bem claro, não só aqui no versículo 3, como também no versículo 23 que nós já lemos. Uma viva esperança. Meus amados, uma viva esperança, ela contém vida. E se contém vida, né, essa esperança, ela vai crescendo. Ela cresce, tornando-se cada vez maior e bela. Por quê? Porque é no Senhor. É uma viva esperança no Senhor. Então deixa bem claro aí, quando nós temos esperança no que é terreno, no que é material, no homem, é uma esperança fraca, é uma esperança falha, é uma esperança que não virá. Mas quando é em Cristo, então essa esperança, ela já nos torna vitorioso. O esperar por Cristo e pelas suas coisas já nos torna vitorioso. Porque nós estamos esperando naquele que pode cumprir a sua promessa. Então é uma esperança viva quando nós esperamos em Cristo. Aquele que não espera em Cristo, ele está apenas passando por décadas. Décadas. Há muita gente se orgulhando de ter 80 anos, de ter 90 anos. E eu admiro pessoas que chegaram a essa idade. Mas você chegar a 90 anos sem Cristo, eu não vejo vitória nisso. Eu veria vitória que quando completasse 90 anos, reconhecesse a sua vida, o seu pecado, e entregasse sua vida a Cristo. E 2 minutinhos de nova vida valia, nem se compararia com os 90 anos de vida para si. Entende o que eu estou falando, meus amados irmãos? É isso. Ter esperança em Cristo, simplesmente, ela sobrepõe toda e qualquer esperança. E o versículo 4, ele diz, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Nós quem? Aí tem aquela ideia que as pessoas dizem, nós quem, cara pálida? Não, não é cara pálida não, é nós mesmos. Guardada para nós. Nós quem? Os crentes no Senhor Jesus Cristo. Herança guardada. Ele está falando para salvos, nascidos de novo. Ele fala da eleição, mas ele não está falando para todos os eleitos. Ele está falando para os salvos. E essa é a nossa esperança, de estarmos frente a frente com o Senhor. Então, meus amados, Ele nos salvou para uma viva esperança. Nossa esperança em Cristo sobrepõe toda e qualquer possível esperança. E Ele vai chamar essa esperança de herança. Versículo 4, né? Então, como filho do rei, nós participamos de sua herança na glória. Romanos capítulo 8, versículo 17 e 18. Você pode ver aí na sua Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo 9 a 12. São fundamentos dessa futura participação na glória. Ou seja, nós fomos incluídos no testamento de Cristo e compartilhamos da glória do Pai com Ele. Por isso que a Bíblia diz que nós somos coparticipante com Cristo da glória do Pai. Então, meus amados, eu quero concluir aqui a nossa meditação, dizendo que essa herança é nada mais, nada menos chamada de salvação. Se eu tenho a salvação em Cristo Jesus, eu tenho a herança de Deus. Eu sou co-herdeiro com Ele.
E o cristão verdadeiro, ele já foi salvo por meio da fé em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Mas soma tudo isto, né? Na soma de tudo isso, o ápice de tudo isso será o nosso frente a frente com o Senhor. A glória. Estaremos ali diante do nosso Deus e participaremos da sua glória. Claro, depois das lapadas que vamos levar lá no Bema. Não fique pensando que é só aceitar Jesus e já passar direto lá para o conforto, não. Vai ter um conforto sim, mas antes disso, vamos levar uma lapada boa pelo que fizemos ou deixemos de fazer. Pelo que fizemos quando Deus disse não e pelo que não fizemos quando Deus disse sim. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. O crente será julgado. O crente será julgado pelos seus atos diante de Deus. A sua felicidade, a nossa felicidade é que não haverá mais condenação. E essa condenação não haverá desde o dia que nós entregamos a vida a Cristo. E lá no céu nós vamos contemplar essa verdade. Então, quando nós nascemos de novo, nós trocamos a glória passageira por uma glória eterna. A glória do homem pela glória de Deus. Trocamos o nosso fardo pelo fardo de Jesus. E assim temos a nossa vida guardada para o Senhor. Que tem essa esperança. Se você não tem essa esperança, você que está me ouvindo, ou que possivelmente vai me ouvir a partir de amanhã, quando clicar na minha live, lá na minha página, e você vai ouvir isso, eu quero que você entenda que o seu nascimento físico não glorificou a Deus. Glorifica sim o seu novo nascimento. E se você ainda não nasceu de novo, a oportunidade que você tenha hoje de parar, pensar na sua vida, confessar os seus pecados, entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Faça isso. E com certeza a sua vida terá sentido. 50, 60, 70, 80, 90 anos da sua vida sem Cristo não foi vitória para Deus. Não foi para a glória de Deus. Mas os 5 minutos após a sua salvação, esse sobrepõe a toda a sua vida que você teve. Então que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém? Santo Deus, Pai querido, nós queremos pedir, ó Deus, pela tua graça, que cada homem que ouça, ó Deus, a sua palavra, assuma de fato a responsabilidade de ouvir e ouvir bem. Ouvir bem a ponto, ó Deus, de entregar-se totalmente a Ti. Pois em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, voltei de novo, né? Só para agradecer a vocês por esse tempo aqui conosco. E o texto aqui de Romanos, capítulo 11, deixa eu só... É o 33. Romanos 11. Quero ler mais uma vez esse versículo para que você possa deixar bem claro que ninguém pode ir além do que Deus Ele determina para nós. O texto diz assim no versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do nosso Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja
recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E no grupo de todas as coisas estamos nós, que nascemos de novo para a glória de Deus. Tem mais alguma coisa para cantar? Então vamos encerrar, né? Então vamos só agradecer aos irmãos, continue orando por nós. Eu acredito que nós estamos quase já aí na fase final dessa pandemia. Quer dizer, da pandemia não, dos decretos, né? Dos decretos. Aqui em Itapipoca já foi liberado as igrejas abrirem. Nós ainda não abrimos a congregação porque nós estamos ainda organizando o que precisa, os elementos que a gente vai precisar na congregação, mas provavelmente no início de agosto nós já estaremos iniciando. Sobral eu ainda não sei, vamos depender do que vai acontecer, o que é que o prefeito vai determinar, mas mesmo assim nós estamos providenciando todos os elementos aí, a rigorosidade do governo para usar, tipo tapete, o totem de álcool em gel, essas coisas assim, as máscaras, essas coisas. Então tudo isso a gente vai estar fazendo dentro do padrão da lei, né? Até que ele vá liberando aí para que todo mundo venha. Vamos estar orando para que tudo isso possa estar acontecendo, né? E não para a nossa glória, e sim para a glória de Deus. Graças te damos, Senhor nosso Deus, pelo tempo aqui com os irmãos. Graças te damos, ó Pai, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-la. E nós possamos, ó Deus, estar ciente da nossa responsabilidade. Não só de ouvir o Evangelho, mas também de pregar o Evangelho. Obrigado, ó Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, boa noite a todos e muito obrigado pela participação. Tá certo. É terça, né?